Transmitir aqui. Bom dia, bom dia a todos. Mais um dia aqui no G365. E aí, como é que vocês estão? Um pouquinho de atraso, né? 6h40. Estamos começando aqui mais uma live, hoje aqui no G365. Como eu gosto de tirar temas de situações, hoje eu estou trazendo um tema aqui e discutir sobre ele. É muito importante, muito interessante, né? Sobre julgamento sem provas, né? Quando a gente faz algum determinado julgamento de alguma coisa, sem realmente saber o motivo. E a coisa mais cruel que a gente vê por aí são as justiças, né? Feitas de forma errada. Quantas pessoas no Brasil hoje, vamos falar assim, em relação à justiça, quantas pessoas no Brasil hoje têm tá presa ou alguma coisa assim, sem um julgamento realmente aí, eu acho assim, ímpio, né? Às vezes, tem pessoas que estão aí pagando por situações sem ter realmente cometido algum crime. Ah, mas como é que você fala que isso acontece? Acontece, tem demais. Quantas pessoas já aconteceu aqui no Brasil de pessoas, por exemplo, sair aí anos depois da cadeia sem ter cometido o crime, ser o verdadeiro culpado. E eu tenho uma visão da justiça muito assim dolorida, porque não o que aconteceu comigo, tá, gente? Mas a visão daquele julgamento que ele é feito por pessoas, né? E pessoas cometem erros. Então, assim, tanto nós como pessoa comum cometemos erros, como também a pessoa que está julgando também provavelmente está cometendo algum erro, às vezes, né? Nem sempre a justiça ela é feita de forma correta, né? E a análise é feita de forma correta. Mas isso aí é uma coisa que nós devemos nos precaver. Por que que eu trouxe o assunto, tá? Um assunto que é muito importante para a gente, né? Quando a gente quer fazer algo e a gente quer limitar, a gente tem que analisar e fazer as nossas regras. E puxando para a gente, para a pessoa, é tão bom a gente pegar os temas, o que acontece, e puxar para dentro da gente, puxar para nós mesmos, né? O que que a gente está fazendo, qual tipo de coisa que a gente está organizando na vida da gente, que às vezes as pessoas estão fazendo um pré-julgamento sem realmente analisar ou ver do seu ponto de vista ou ver o negócio da forma que ela deve ser vista, né? É muito, muito ruim para ambas as partes. E não tem coisa melhor do que uma conversa. Independente se aquela conversa ela desenrole para o lado A ou o lado B, né? A conversa ela traz paz, traz solução, ela resolve aquela situação, né? Como se fosse um julgamento sem juiz. Aí cada um sai dali com o seu entendimento e resolve realmente a vida da melhor forma possível, né? E eu trago esse tema para a gente analisar, até para quando acontece uma dor com a gente analisar de que forma que a gente está nos comportando, né? O que que a gente está fazendo. E quando a gente faz algo que a gente não lê algumas regras, quando a gente vai usar um software, por exemplo, a gente tem que ler as regras ali do que pode ser feito. Quando a gente entra em algum movimento, alguma coisa, a primeira coisa que tem que ter ali naquele movimento é uma regra. Igual nós fizemos aí no G365 há muito tempo atrás, inclusive precisa ser revista, né? As nossas regras, né? O que pode ou não fazer, né? E quando você tem regras e tem aquilo escrito, facilita para muita gente, facilita para as pessoas. Então é muito importante que a gente, se vai fazer um treinamento, se vai fazer qualquer coisa que você for fazer para colocar no mercado, ou vai montar uma comunidade, ou vai montar um grupo, qualquer coisa, crie regras, né? Quando você cria as regras, facilita para as pessoas, de repente, não cometer algum delito ali dentro, né? E você fazer um pré-julgamento daquilo, sem ouvir as partes,
ou apenas fazer ali aquele julgamento sem provas, sem ter a condição de avaliar da forma correta e envolver, de repente, pessoas, né, para poder realmente chegar no seu veredito. E isso causa problemas, causa muito desconforto. Às vezes você está numa situação tranquila e você realmente ali tem que recuar ou deixar de fazer algo que seria importante para muita gente por questão de julgamento ou pré-julgamento. Por isso que é importante nós criarmos regras. Quando você for fazer um treinamento, for fazer qualquer coisa, crie regras, né? Essa semana eu tive uma lição muito boa, muito grande, que eu vou ter que criar algumas regras em alguns quesitos, em algumas situações, para favorecer a, uma comunidade ou um grupo que eu estiver participando, onde eu seja líder. Aí sim, para que aquilo possa acontecer de uma forma mais harmônica, né? E eu não induza as pessoas a cometer erros e ah, começar a julgar aquilo como se aquilo fosse o erro da pessoa, não meu. Eu não assumo o meu erro. Eu tenho que assumir o meu erro de não, por exemplo, fazer as coisas que devem ser feitas. É muito importante que a gente faça isso, tá? Julgamento é uma coisa interessante, né, cara? Eu já participei de alguns processos, tá? Onde eu era a pessoa beneficiária, tá? Em vários deles. Por exemplo, numa situação até de um imóvel, uma vez que eu tinha o direito no imóvel, eu acabei perdendo o negócio. Eu vou dar um exemplo aqui de um processo que eu participei, e eu acabei perdendo uma fazenda. Engraçado, né? E até hoje eu acho isso injusto, né? Até hoje eu acho isso uma coisa assim fora da curva. Mas eu cometi um erro também, dentro desse quesito. E como teve uma parte do processo que foi erro meu, eu assumi o meu erro e fiquei quieto depois. Vou contar a história para vocês entenderem desse episódio, tá? Eu teve uma época que o meu maior sonho, olha só para a gente ver, analisar até nos negócios, o tanto que é importante a gente ter cautela. Meu maior sonho era ter uma fazendinha. Porque meu pai, a vida toda, ele falou assim: Nilton, eu vou comprar uma fazenda para você. A vida toda. Meu pai, pobre, 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 sempre querendo comprar uma fazenda para mim. Porque esse era o sonho dele. E eu tinha o sonho de realizar o sonho dele. Meu pai faleceu e acabei não conseguindo realizar o sonho dele, que era um sonho meu também. Porque eu vivi na roça a vida toda. Era ter uma fazendinha, um pedacinho de chão. Juntei dinheiro, trabalhei e consegui comprar, né? Quando eu tinha o dinheiro, eu consegui comprar o tão sonhado sítio, né? E não era pequeno, era grande, 54 hectares, bem grande. E aonde começou meus erros, né? Até vamos pegar essa história para a gente entender como que a gente comete erros e depois a gente sofre com aquele erro que a gente cometeu, sem, de repente, ser o criminoso. Não sei se vocês estão me entendendo, tá? Mas ser a pessoa que o que a justiça fez com você foi justo ou não, né? Mas, infelizmente, a justiça ela funciona da seguinte forma: ela funciona com provas. Se você não tem provas, se não está no seu nome alguma coisa assim, meu amigo, não importa se você é o certo. Infelizmente, às vezes, é, a sua palavra ela não vale tanto. Aí, continuando nessa questão dessa fazenda, dessa chácara, eu comprei essa chácara de um grande amigo meu, um cara amigo mesmo. Ó, para você ver como é que as coisas elas acontecem e vão se desdobrando de uma forma muito ruim. Eu comprei essa fazenda de um amigo meu, amigo de trabalho, a gente tinha uma amizade gigantesca e tal. Inclusive, ele era padrinho da minha filha. Era não, ele está vivo. Ele é padrinho da minha filha, mas longe, porque não tem mais clima, né? Não vem em casa, nem nada, nem fala com a minha filha, acho que ele até esqueceu da minha filha. Ele é padrinho da minha filha do meio. E nessa época eu comprei essa fazenda dele, paguei à vista, em dinheiro,
comprei a fazenda, passei os pagamentos e tal. E como eu viajava muito, confiando na amizade, eu viajei na época para fazer um trabalho. E quando eu estava nesse trabalho, eu recebi uma ligação de que aquela terra estava sendo leiloada. E, cara, eu liguei para ele na hora e falei assim, cara, isso, o que está acontecendo? Ah, você tem que transferir a terra logo, né? Eu falei, tudo bem, estou chegando aí, tal dia a gente vai transferir. Quando eu fui lá no cartório para fazer a transferência da terra, é, eu me deparei que a terra estava sendo leiloada numa ação trabalhista. E não sei se vocês sabem, é o seguinte, a ação trabalhista é a única que não tem mesmo, meu amigo, perdão. Ela pegou, leilou, acabou, não tem conversa, porque o trabalhador ele tem 100% de razão e acabou, não tem conversa. E a terra foi leiloada e vendida, né? Eu comprei a terra no mês, no outro mês fiquei sem ela. Menos de um mês. Aonde foi o primeiro erro do Newton aí? O primeiro erro do Newton não foi verificar a documentação, a real situação da documentação do imóvel que eu estou comprando. Esse foi o primeiro problema, o primeiro erro que eu cometi. Então, a gente tem que começar a analisar quais são os erros que você comete. Primeiro erro que eu cometi, não olhei documentação. Comprei de acordo com a fé, de acordo com aquela questão de ter fé e acreditar na amizade. O primeiro problema foi ele. Segundo problema, essa pessoa acabou me usando para me gastar mais R$ 5.000 para pagar um advogado para tentar reverter a situação. E com isso, ele já tinha isso, por exemplo, a terra não ia a leilão rápido assim, o cara vai lá e pega e faz leilão no outro dia. Isso já estava assim, preparado para acontecer esse leilão, né? Essa terra já tinha sido penhorada. Ele me vendeu um imóvel penhorado, né? E ainda me usou ainda, ligou, ó, tem que pagar o advogado, preciso de 5.000 para não poder pagar o advogado. Eu tive que passar mais 5.000 para pagar o advogado. Erro número dois, né? No desespero da perca, gastei mais R$ 5.000 para poder tentar reverter o problema. E a pessoa só me colocando ali no fundo do poço. Cara, eu fui para essa audiência e a única coisa que eu escutei do juiz foi o seguinte: ele só olhou para mim e falou assim: a terra está no seu nome? Eu falei assim: não, eu comprei, está aqui o recibo, está aqui a comprovação de eu ter comprado. E no momento que eu fui fazer a transferência, a terra está penhorada e vai acontecer o leilão, aconteceu o leilão e vendeu. Eu quero reverter isso, né? O juiz me falou assim: ó, a terra não é sua. Ela é sua se tivesse no seu nome. Ela está no nome dele. Então a terra é dele ainda. Então, se a ação aonde penhorou a terra e vendeu está totalmente correta, porque a terra está no nome dele, a fazenda está no nome dele, não está no seu nome. E como que eu posso garantir que o que você está me apresentando de recibo de compra e tal é verídico? Eu passei por mentiroso ainda. Então, quer dizer, tudo que eu fiz, o comprovante de depósito e tal, ainda o juiz falou para mim, como que eu posso saber que se isso é verídico? Bem, né? Passou aquilo ali, saí triste, cabisbaixo pra caramba. E aí, como é que vai reverter isso? Como é que vai reverter? Eu tentei falar com essa pessoa umas 3, 4, 5 vezes. Falei, cara, já aconteceu, devolve meu dinheiro. Não, não devolvo não. Por exemplo, aconteceu porque você não transferiu as terras. Falou, deixei. Aí já começou a fazer o negócio como se tivesse, a culpa tinha sido minha. Aí o papel já inverteu. A culpa começou a ser minha porque eu não transferi a terra ou porque eu não verifiquei. Então, quer dizer, a pessoa agiu de má fé. E, mesmo com essa ação de má fé, eu não conseguia abrir um processo contra o cara para rever, para ver a terra, sabia? Ele agiu de má fé comigo, me vendeu um negócio que não
estava liberado para vender, e a justiça não podia fazer nada, eu não tinha como nem abrir um processo contra a pessoa. E aí passou um mês, passou dois, e eu tentando receber de volta, tentando receber de volta, e olha, aconteceu uma vez, e a gente, porque pensa muito, né? Eu peguei um carro, fui para a fazenda onde ele tinha uma outra fazendinha pequena. Fui para a fazenda onde ele estava, conversei com ele o dia todo. Ele continua falando, a culpa é sua, a culpa é sua. E como eu fui nessa fazenda, eu ainda dormi na casa do cara a noite toda, pensando em fazer besteira. Noite toda. Eu dormi, como se diz, na jaula junto com o lobo. No outro dia cedo, eu pensei muito bem em não fazer besteira nenhuma. No outro dia cedo, eu levantei cedo e falei assim, cara, tem que ir embora, tem que cuidar da minha família. E fui embora. E até hoje isso ficou na história, ficou como parte da história da minha vida. Um erro que eu cometi, né, em comprar um imóvel sem fazer as devidas verificações, sem ó, fazer todas as validações, olhar a documentação e tudo mais. E joguei na época, isso há mais ou menos não, minha filha tinha acabado de nascer, 1 ano de idade. Hoje ela tem 19, há 18 anos atrás, R$ 110.000 há 18 anos atrás. Hoje, se analisasse, hoje era mais de 3, 4 milhões de reais. Imagina você perder uma quantidade dessa de dinheiro sem fazer a devida verificação. E o que que a história deixa? O que que a minha história deixa para vocês aqui? Minha história deixa para vocês o seguinte: não faça negócio algum sem verificar. Não faça negócio algum sem fazer as devidas verificações. Não faça negócio algum sem analisar todos os pontos, sem analisar o que que é verdadeiro, o que que é falso, o que que é certo, o que que é errado. Não faça nada achando que você está agindo de forma correta. E às vezes você está agindo da forma correta das melhores intenções e as pessoas não deixam regras e depois realmente vêm te julgar sem saber o que está acontecendo. É muito simples, muito fácil. Então, a melhor coisa a se fazer é você realmente cuidar de tudo que você precisa cuidar com hombridade, com tranquilidade, mas nunca faça nada pelo impulso e nunca tente ajudar, tá? Sem ver as devidas regras e coisas que você pode fazer para poder ajudar as pessoas. Até para ajudar alguém hoje, a gente tem que entender e cuidar de nós mesmos, cuidar da gente. O que que a gente pode fazer para poder melhorar as coisas para a gente? Não cometer erros. Como que a gente não comete erros? A gente não comete erros observando toda a situação. Não comprar imóveis, não fazer negócio e não fazer alguma coisa que você precisa fazer sem olhar as devidas regras, né, e leis que tem aí para a gente. A lei é falha? É. Felizmente é. Agora você tem que aprender a conviver e lidar com ela. As coisas são justas? Às vezes não. A gente tem que aprender a lidar com a injustiça. E quando você receber alguma injustiça na sua vida, cara, baixa a cabeça, fica de boa e saia mais forte dessa, mas não deixe seus sonhos cair por terra e morrer. Continue, continue em frente. Só aprenda a lidar com isso e tira aprendizado disso. Era isso, era uma libertação de dor. Tá aqui, inclusive, isso me fez, os acontecimentos dos últimos dias me fez lembrar muito de muita coisa que já aconteceu na minha vida. E isso só fortificou, só me deu força para mim começar a avaliar melhor as ações, o que que eu estou fazendo. Isso é muito importante. Porque quando a gente avalia o que a gente está fazendo, a gente blinda um pouco as nossas situações e coisas para que não deixe que as pessoas, né, tente paralisar você, ou deixar, ou fazer com que palavras que ela fale paralise você no seu processo, na sua vida. Entendeu? Não deixe as pessoas realmente, ou as situações, te parar. Vá em frente,
mas sempre com cautela. E faça o seguinte: aprenda a tirar desses momentos o melhor, um aprendizado. Beleza? Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. E eu ainda dormi demais, atrasei. Nossa, desculpa aí pelo atraso. E até a próxima. Amanhã, 6h05, estaremos aqui. Já são 7h01. Hoje foi rapidinho, 20 minutinhos, e vamos trocar uma ideia aqui, para a gente poder bater um papo aqui, eu e meus amigos aqui no Zoom. E para quem está no YouTube, obrigado aí. Hoje deu até muita gente no YouTube, hein? Obrigado por estar aqui. Até mais. Acho que o horário foi bom. E amanhã estaremos aqui de novo, às 6h05 da manhã. Tchau.